Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai ver essa correção da prova, né? Fiquei muito feliz que todos vocês conseguiram, responderam, né? Se saíram bem. Vamos lá para a correção. A questão 1, eu coloquei 3 textos. Vocês deveriam identificar os gêneros que nós estudamos nesses últimos meses. Nós estudamos 3 gêneros: apólogo, parábola e fábula, né? Então, vamos lá. O texto 1, nós precisamos olhar as características dele para saber que tipo de texto que é, não é? Então, ele tem, os personagens são seres humanos, então não pode ser fábula. Não são objetos, então não pode ser um apólogo. Então, só sobrou a parábola, não é? Então, além do personagem ser humano, a mensagem que está sendo passada no texto é uma mensagem religiosa, que é uma característica da parábola, tá bom? O segundo, o rato cidadão e Montezinho, os personagens são 2 ratos, então, né, tem uma moral no final, então, tá claro que é uma fábula. E o terceiro, que é o celular, são 2 objetos aqui discutindo, não é? E passam uma lição aqui, para uma mudança, né? Uma tentativa de mudança. Então, é claro que é um apólogo. Então, está aqui, ó, letra C, o primeiro texto é uma parábola, o segundo é uma fábula e o terceiro é um apólogo. Eu acredito que não ficou dúvidas, porque acho que todo mundo acertou essa questão, né? Depois eu trouxe aqui uma fábula, a coruja e a águia, e coloquei algumas questões de interpretação. Então, a coruja disse para a águia que seus filhotes eram, como eram os filhotes? Lindos e alegres. Foi assim que a coruja descreveu os filhotes dela para a águia. Você sabe que a águia, ela come os filhotes da coruja, não é? Então, a coruja, nesse texto, fez um pacto, né? Com a águia. Falou, olha, por favor, não come os meus filhotinhos. Aí a águia falou, então tá bom, então não vou comer. Como que são seus filhotes? Ah, eles são lindos, lindos, maravilhosos. Então, tudo bem, a águia ficou esperando que eles fossem lindos, mas quando a águia encontrou os filhotes da coruja, ela não reconheceu. Por quê? Porque eles eram horríveis para a águia. A águia achou eles horríveis. E aí, o que ela fez? Comeu os filhotes, porque ela não imaginou que aqueles eram os filhotes da coruja, né? Então, a moral dessa fábula é: quem ama o feio, bonito lhe parece. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Ou seja, quando a gente ama alguém, a gente acha essa pessoa linda. Foi o que aconteceu com a coruja, né? Claro que ela achou os filhos dela lindos, mas eles não eram lindos. Então, qual é a mensagem, qual é a lição que essa fábula nos traz? Então, aqui é a questão 4, né? Quem ama o feio e bonito lhe parece, nos ensina que quando gostamos de alguém, mesmo que essa pessoa seja feia, ela nos parecerá bonita, não é? Então, estava muito claro essa fábula. 5. Qual a diferença entre a fábula e a parábola? A diferença, então, nós tínhamos que comparar, né, a fábula, as características da fábula com as características da parábola. Vamos ver. A fábula tem uma moral e a parábola não? Não, né? Porque as duas têm moral. As duas transmitem uma lição. A parábola tem o objetivo de transformar as pessoas e a fábula não? Também não é essa, né? A fábula é curta e a parábola é maior? Não, a fábula pode ser grande também. Os personagens da fábula são animais e os da parábola são seres humanos? Sim, essa é a diferença, né? Vamos lá, questão 6. Explique a diferença entre a fábula de Esopo e a fábula moderna.
Olha, aqui nós tivemos alguns problemas, porque teve pessoas que não explicou a diferença. Teve gente que parece que não leu o enunciado e fez o quê? Explicou o que é a fábula de Esopo. Bom, não foi isso que eu perguntei. Ah, explicou o que é a fábula moderna. Também não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei a diferença entre uma e outra. Olha, nós trabalhamos muito isso nas aulas. Vocês fizeram fábula tradicional de Esopo, fizeram a fábula moderna. Na, na revisão, eu expliquei sobre isso. Então, se alguém errou essa questão, foi por pura falta de atenção, né? Então, qual a diferença? Que a fábula de Esopo, os animais, eles, que são os personagens, eles são colocados, a história acontece lá na floresta, ou então, ainda que não seja na floresta, mas as atitudes dos animais são atitudes comuns dos animais. Na fábula moderna, as características onde esse personagem vive, onde ele interage, onde ele está, são características modernas, ou seja, é um ratinho que fala no celular, é uma formiga que vai para a boate ou que vai para o shopping fazer compra. Então, qual a diferença? A fábula de Esopo, os personagens estão no seu ambiente natural. A fábula moderna, os personagens estão em ambientes que só são possíveis hoje, na atualidade. Ok? Então, não importa como você colocou isso, cada um falou de um jeito, mas se explicou essa diferença, ok, acertou. Outra pergunta que nós falamos demais em sala, nas aulas gravadas, todas as vezes que eu falava de fábula, eu falava sobre isso. O que é a personificação? É quando os animais, é uma figura de linguagem, não é? Em que os animais têm características humanas. Então, é o coelho que fala, é a tartaruga que sempre está triste, são características humanas colocadas nos animais. Muito simples, a gente falou muito sobre isso. Questão 8, que é a última. Aqui também alguns, acho que não leram, né, o que era para ser feito. Então, eu disse assim, olha, leia o apólogo com atenção e continue a história. Continue a história, de forma que transmita uma lição. Então, o martelo e o prego, eu coloquei aqui a história do martelo, então, 3 pontinhos, era para você continuar a história. Então, quem continuou a história? Passou uma lição, não é? Entre os personagens, entre os objetos, pronto, tirou nota máxima. Era só isso que era para fazer, continuar a história. É claro que a história tinha que fazer sentido com aquilo que tinha sido dito antes, a história tinha que passar uma lição, então tinha todas as características de um apólogo, tá bom? O que acontece aqui nessa questão? Alguns alunos copiaram, fizeram uma cópia de um apólogo que já existia, tá? Por que eu sei disso? Porque eu peguei 3 provas com a mesma continuação. É impossível alguém continuar uma história do mesmo jeitinho de outra pessoa que fez a prova em outro momento. Então, aqui, era para continuar a história. Não tinha jeito de uma resposta ser igualzinha a outra, tá? Então, o Silvino já está ciente dessas questões, dessas cópias, e eu zerei a questão porque não tem sentido, não é? Era para você continuar a história, e não para copiar uma história que já existia, tá bem? Fora isso, a maioria foi muito bem, parabéns, se saíram muito bem, tá bom? Então, tá aí, olhe a sua prova, veja se está tudo certinho, se está corrigida certinha, e qualquer coisa também, coloque aqui embaixo da aula gravada, qualquer dúvida, e eu vou estar aqui para tirar as dúvidas, tá bem? Beijinho, boas férias para vocês.